Canal 7 Teresópolis. A TV que todo mundo vê. Meu nome é Viviane Grace, eu sou jornalista em Relações Públicas. Durante muito tempo eu levei a notícia até você de forma isenta e imparcial. Mas agora eu quero fazer diferente. Vou continuar levando notícia, mas eu quero dissecar, esmiuçar, vê-la por todos os lados. E para isso eu vou contar com a ajuda de amigos muito especiais que a gente vai reunir aqui no Sancho Panza, em Teresópolis, para um happy hour, que vai começar agora e você é convidado especial. Happy Hour hoje está bem gostoso. O tema é bem discreto, assim. Eu fiz questão de botar essa roupa bem discreta para apresentar, né? Só faltou uma melancia no pescoço, você já vai entender por quê. Porque é sobre superexposição, né? E para a gente discutir um pouquinho sobre isso, eu convidei novamente meu amigo Luiz Luna, Dr. Luna, a Diane Bianchi e o Marcelo. Vocês vão por aqui há tanto tempo, o Marcelo Pellegrino, que novamente vai conversar com a gente. Então, para você que está em casa e também para os nossos convidados aqui, é chegada a hora da gente conhecer um pouquinho sobre esse assunto. Superexposição, o que está acontecendo? Vamos lá? Você acompanha a matéria daí e a gente acompanha daqui. Vamos? Nos idos anos 70, principalmente quando algum colega de colégio era mais saidinho nas brincadeiras, logo diziam que ele queria aparecer. E o conselho clássico era pendurar uma melancia no pescoço. Era uma época de libertação, pós-revolução feminina, com a opção do desquite batendo na porta dos casais e as estruturas sociais em plena atividade, tal qual placas tectônicas que se chocam no fundo do mar. Aí chegaram os deliciosos anos 80, época de ouro, de cabelos arrepiados, ombreiras volumosas sobre casacos que iam até os pés, maquiagem marcada e a música. Ah, a música, que inspirava as coreografias que marcaram toda uma geração e que até hoje mexe com o emocional de quem tem mais de 35 anos. Nas décadas seguintes, um vazio. Nenhum ícone de grande importância, nenhum movimento especial, nada. Grupos surgiam e desapareciam sem deixar rastros. E de repente, com a virada do milênio, um novo modelo de programa estoura no mundo inteiro: os reality show. Tudo começou em 1999, na Holanda, e foi um sucesso. No ano seguinte, 19 países já transmitiam o Big Brother, inclusive Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Suíça, Suécia e Bélgica. Se você soubesse quem você é, até onde vai
praia, sua fé. O Brasil teve a sua primeira versão em 2002 e, ao contrário de muitos países, o passar dos anos não diminuiu a força da atração junto aos telespectadores. Ir até o final, e quiser vencer. 9 entre 10 pessoas que você conhece provavelmente dizem que odeiam e não assistem ao Big Brother. Mas de uma forma ou de outra, todo mundo sabe exatamente quem é o vencedor. E nas edições finais do reality, o Ibope registra índices astronômicos de audiência. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Milhões de pessoas anualmente enviam os mais diversos vídeos tentando uma vaga no programa. E mesmo que não dê, que pelo menos a sua performance seja divulgada pela produção. Ridículo? Que é isso? Esse conceito nem existe no vocabulário daqueles que fazem de tudo pelos seus 5 minutinhos de fama. Com a popularização da internet e os preços mais acessíveis dos smartphones, computadores, tablets e afins, todos podem navegar pelos sites e postar os seus registros. De repente, o YouTube foi descoberto e aquela pegadinha que só se via nas cacetadas de domingo deixou de ser exclusividade dos japoneses e virou mania nacional. Basta uma pequena olhada nas redes sociais, no YouTube e até mesmo nas ruas para chegarmos a uma conclusão incontestável. Tem muita gente adorando a oportunidade de ter seus 5 minutinhos de fama. Mas exatamente para quê? Existem pessoas que vivem da mídia. O Happy Hour com Vivian Grace já tem sua página no Facebook e é alimentado através do network pessoal. O mesmo acontece com inúmeros outros profissionais de mídia, como o blogueiro Luciano Zimbrão, que começou fazendo pequenas charges, brincadeiras com os amigos nas horas de folga e hoje faz desse blog o seu trabalho principal. Mas e os outros milhões de brasileiros que diariamente postam as mais inusitadas cenas na internet? Isso sem falar naqueles que usam a rede para o mal, para a prática de bullying nas suas mais diversas modalidades. Os artistas e pessoas públicas são as maiores vítimas desse crime, mas as pessoas comuns também vêm sendo vítimas dessa prática. Até bem pouco tempo atrás, a legislação brasileira ainda não tinha qualquer instrumento de defesa ou sequer rastreamento contra esses criminosos virtuais. Mas hoje, qualquer pessoa que seja vítima desse tipo de situação pode e deve denunciar. O site SaferNet orienta os internautas sobre como proceder para denunciar os mais diversos crimes, disponibilizando inclusive os links dos órgãos oficiais responsáveis por acolhê-las. E como estamos frisando desde o primeiro tema abordado no Happy Hour, chegamos num ponto onde é impossível retroceder. Existe um mundo paralelo que já nos acompanha e do qual já fazemos parte. Mas ainda existe espaço para um pouco de privacidade e principalmente segurança.
Proibir os filhos de usarem a internet é querer tapar o rombo do Titanic com goma de mascar. É impossível. Ela está nos colégios, nas academias, nos bares, nos celulares pré-pagos. Quem não está conectado é passível de bullying dos colegas, inclusive. Então, nesse caso, vale o ditado. Se não pode com ele, junte-se a ele. Ensine seu filho a navegar de forma segura e, principalmente, explique o porquê que alguns sites podem ou não podem ser vistos. Mostre as consequências de determinadas brincadeiras e, caso ele tenha participado de alguma, por pior que seja, faça-o responder pelos seus atos. Quanto mais cedo, mais eficaz será a conduta futura. Ah, e o principal, não esquece de dar o exemplo, tá? De Thriller! Muito bom, gente, eu adoro isso. Mas me diz uma coisa, o que vocês acham? Porque, de repente, todo mundo agora pode virar celebridade. E tem muita gente que está realmente explodindo, né? E não necessariamente por dinheiro. O que está acontecendo? Por que está todo mundo querendo aparecer? Antigamente era só os espiritados, assim que nem eu, mas agora... Como é que tá? Eu acho que aquela ideia, né, do Andy Arrow, ele, mais do que uma ideia, se tornou uma espécie de... lei, obrigação, ou uma maldição. As pessoas querem ter a sua fama, ainda mais agora com a internet. O que ela faz em qualquer localidade do mundo está no YouTube, qualquer outra pessoa em outra localidade do mundo acessa e é visto. E as pessoas acabam perdendo os seus parâmetros. Elas não querem aparecer só porque fazem bem em algo, elas querem aparecer porque elas fazem bem em algo que não importa que seja torpe, ridículo ou bacana, faz e lança. E depois as pessoas veem isso ou não e acaba aí, todo mundo vendo um monte de besteira. E acaba não servindo para nada, né? É, porque o que eu vejo, né, a maior parte dos vídeos que fazem realmente sucesso no YouTube, eu não consigo nem ver. Porque é muita bobagem. E eu não sei quem estava comentando comigo outro dia, que estava apavorado, era alguém no Face, que o pai do amigo se vestiu de bebê e deitou no sofá, entendeu? E E aí eu perguntei assim, se era casada a criatura. Aí disse, não, é casada, então já não deve ter mais vida marital, porque vou te contar, né? Não dá pra sentir tesão numa situação como essa. Você vê o cara ali vestido de bebê, Dade? Você conseguiria? Acho que não. E vocês, bom, o homem eu não sei, porque o homem é meio complicado, o homem tem umas taras, um negócio meio diferente, né? Gosta das fantasias, assim. Uma exposição demais. Acho que é de graça. E todo mundo, como você falou, todo mundo quer não, ficar famoso. Eu me lembrava agora que você estava falando do Justin Bieber, por exemplo. Sim. Nossa, um garoto desconhecido fez sem intenção de aparecer. A mãe que filmou ele, colocou. E de repente, em uma semana, não sei quantos milhões de acessos. E hoje é um ídolo. É um ídolo, mas ele tem, mas ele tem talento, tem né? talento. Exatamente. Claro. Né? Não é que nem aquela, nossa, alegria, que meu Deus! Ai, que é horrível, Olha, horrível. eu devo ser, talvez, uma das poucas pessoas do mundo, eu nunca vi isso. Nunca. Não, eu só vi esse pedaço, Não, o moleque esse dela. pedaço que quando começou essa... Não, vou me ligar. Não, eu mesmo, vi porque eu tinha que ver o que era aquilo. Porque todo mundo falava, né? E eu vi, meu Deus, é isso? Porque pessoas inteligentes me viram, nossa, é muito ruim. Então, não. Eu vou gastar o pouco tempo que eu tenho livre para ver uma porcaria, se eu posso usar o tempo livre para ver uma coisa útil para minha vida. Então, não vi. Quando você na reportagem fala sobre a questão do Big Brother, o primeiro Big Brother eu assisti sim, eu confesso. Agora os outros, esses últimos então, eu não sei realmente quem venceu, porque... Mas a questão até que eu trouxe para discutir do Big Brother, e eu fiz questão de frisar na matéria, que muita gente diz assim, eu não assisto, mas acaba sabendo. Claro, se você trabalha muito, se você não tem tempo, se você nem assiste televisão, é um tipo de comportamento. Eu estou falando das pessoas que
normalmente tem hábito de assistir TV, que interagem. No final todo mundo acaba vendo. Hoje você tem um apelo de R$1,5 milhão. Não dá para pensar, né, diferente. Mas tem gente que quer entrar na casa e as pessoas lá dentro, todo mundo que entrou na hora de sair, todos foram unânimes. Mudei minha vida aqui. Porque eu fiquei fora da realidade. Então era até um estudo que eu tinha vontade de fazer. O que será que acontece com a cabeça? Eu tinha vontade de participar de um Big Brother para entrar. Não, eu gosto de analisar mesmo. E ver como é que eu iria me sentir se eu estivesse longe de tudo, cheio de câmeras para tudo quanto é canto. Você já parou para pensar nisso, doutor? Não, nunca toparia um assunto desse. 2 milhões? Nem 10 centavos. Não, 10 centavos também, não. Menos ainda? Menos ainda? Não. 5 milhões, Gigi? Olha, era de se pensar, viu? Porque eu acho que a grande maioria das pessoas, além de... Claro, tem aquele lance de aparecer, querer aparecer. Mas eu acho que o dinheiro impulsiona a pessoa a passar por isso, ficar tanto tempo dentro de uma casa, assim, e ver televisão, sem falar com os parentes. E tem uns que ficam até deprimidos, que você chega a ver, que choram, que sente saudade de não sei de quem. Então, eu acho que tem aí uma questão financeira bem forte mesmo. Faz até que isso como uma ponte para uma outra coisa. Também, com certeza. Porque, na verdade, as pessoas acham que a vida artística é um glamour, que, na verdade, não é real. Né? Elas buscam essa coisa da fama a qualquer preço. Na verdade, às vezes, nem são artistas, né? Porque eles não têm um talento. Eu não sou cantor, eu não sou ator, mas eu quero aparecer, de alguma forma. Final, também tem essa... Desculpe, Não, mas tem bunda? essa coisa. E se não tem, o doutor Luna põe. Ou melhora. Melhora, Eu lembro de um amigo meu que ele tocava. E tocava muito bem, mas não tinha sucesso. Um dia falou para mim, Luna, neste país, mais vale ter uma boa bunda que uma boa banda. Olha, então o negócio é o seguinte, vamos dar aquele pausa rapidinha enquanto nós estamos na bunda e na banda. E eu, no intervalo, eu conto o resto da piada. Aí realmente eu não posso voltar aqui. Intervalo rapidinho e já a gente volta com a banda, né, gente? Sim. A banda. Deixa a outra pro Big Brother. Já a gente tá voltando. O Happy Hour está de volta aqui diretamente do Sancho Panza, em Teresópolis. E hoje nós estamos falando sobre superexposição. YouTube, Big Brother, Facebook, todas as exposições possíveis. E no bloco anterior nós comentávamos, né, o doutor Luna acabou de dizer, um amigo que disse que nesse país... Como é que é? Repete. Mais vale ter uma boa bunda que uma boa banda. Exatamente. Então, e falando em bunda, Marcelo Pellegrino... Bom, eu não sou um bundólogo, mas o que eu vejo com a garotada é que eles têm um desejo muito grande de aparecer e não se importam se estão se expondo de maneira a abrir mão da sua própria intimidade. É muito comum a gente perceber que a garotada, não importa se vai botar uma foto com um biquíni pequenininho, com um short pequenininho, se vai aparecer o seio, a bunda, não importa, eles não estão preocupados com isso. Eles querem que o site deles, o post dele tenha muito mais gente. Curtida, tem que ser mais curtida. curtidas e disputam, mas uma disputa que não preza a qualidade, preza a promiscuidade. Então eu vejo que há essa coisa meio voyeur, mas há uma coisa promíscua, das pessoas se exporem sem menor preocupação. Eles não estão preocupados com as consequências. O pessoal não se toca que o fato daquilo estar na internet está para sempre. Está para sempre, não sai. A gente vai poder entrar hoje e ver fotos que foram postadas em 93, em 2000, fotos antigas que estão lá e qualquer um pode acessar e a pessoa não se toca, que às vezes um comentário tolo no Facebook, como aconteceu. Joelma criticando a questão dos gays e foi totalmente detonada. Enfim, vai por aí, as pessoas colocam uma ideia, tweetam, enfim.
e a coisa vai embora. Você está levantando uma coisa seríssima que eu não tinha parado para pensar. Realmente, o que cai na rede é para sempre. Então, hoje, o jovem, uma coisa que eu sempre me preocupei muito, quando eu tinha meus 17, 18 anos, é que um dia eu seria uma profissional de sucesso. Né? Que alguém fosse no meu passado, eu não podia errar, porque se alguém fosse no meu passado para descobrir alguma coisa, minha família gaúcha, né? Tradição de sobrenome, tinha que manter aquilo. E tá aí uma coisa que eu não tinha me tocado. Sim. Eu me preocupei com o que eu fazia no passado, mas ninguém está se preocupando com o que está postando no presente com o seu futuro. Isso é verdade. Antigamente a pessoa ia numa festa, enchia a cara, bebia, vomitava, só sabia daquele vexame, 10 pessoas, 15 pessoas, que ao longo da vida aquilo se diluía. Dali a 30 anos, ninguém se lembraria de que aquela pessoa um dia fez aquilo. Mas a pessoa começa a passar mal, todo mundo saca suas máquinas, seus celulares, filma, já fotografa, já edita, já bota no YouTube, fica todo mundo vendo. Depois, quando essa pessoa for procurar emprego, e imagina o chefe dela, mas espera aí, você fez esse comentário homofóbico, esse comentário racista, esse comentário sexista, e nós somos uma empresa que tem essa preocupação social, como é que eu vou contratar alguém que quando tinha 18 anos citou lá algo feio? Não teve um episódio desse com o Clinton, com o caso da maconha? Ele fumou... ele também. Não, como é que é? Fumou, mas não tragou. Quando tava na faculdade, depois... É impressionante. É de você ter cuidado com si mesmo. Muito, e a gente tem que buscar preservar, e são valores, né? Com os alunos eu coloco muito isso. A grande beleza da intimidade é que ela é da pessoa, e ninguém tem que saber. Né? Ela se preserva e ela se guarda, ela se resguarda. É como a gente tem a preocupação de preservar a natureza. Não vamos derrubar as árvores, vamos cuidar dos animais, beleza. Mas vamos também preservar um pouco a nossa intimidade. Não tem que a coisa ficar exposta, senão perde-se a alegria da descoberta, porque todo mundo já sabe a coisa toda. Vamos apimentar um pouco isso aqui. Hoje em dia, eu noto que existe uma troca, nós inclusive já abordamos em programas antigos. Tem muita gente que está trocando a vida real pela vida virtual. Ou seja, é mais gostoso ficar no meu computador, aonde eu imagino um ser diferente. Eu sou lindo, sou alto, sou loiro, né? A mulher, eu não tenho celulite, eu sou gostosa, sou isso, aquilo, outro. Então é melhor eu namorar ou eu estar pela internet do que no real. Só que ao mesmo tempo que você tem essa fuga da realidade, porque isso é uma fuga da realidade, por outro lado você vê que a pessoa pega a sua intimidade e expõe. Que negócio doido é esse? O que vocês acham? Por que pode ser que esteja acontecendo isso? Como é que funciona? Na verdade, ela expõe uma pessoa que ela não é. Né? Porque lá na internet você pode ser quem você quer. Você bota uma foto, a foto é a melhor foto, sim, né? Lógico. Você pode ser o que você quiser. Eu acho que também sai muito da realidade. A pessoa, ela cria uma vida que não é dela. E isso também, isso influencia na vida dela. A vida real mesmo, né? De arranjar um namorado, de sair. Você vê, a minha filha, por exemplo, ela fica mais em casa no computador, eu tenho que ficar brigando, sai do computador, vai sair com os amigos. Ela prefere estar no computador do que... Na minha época não era assim, eu não tinha nem computador, eu queria sair, eu queria falar com os amigos, né? Mas também aí a gente entra num outro ponto, que é o lance da violência, né? Hoje em dia... numa matéria, essa matéria vai ser feita futuramente. Nós somos a última geração que coisas boas que nós vivemos, a gente podia sair de manhã de casa e chegar de noite e não ligar para dizer. Hoje em dia não se pode fazer isso. Você tem que estar, tem o lance da violência, né? Antigamente a gente brincava na rua. É verdade. Hoje não dá para brincar na rua. Então, quase numa rua? Quase também numa rua. E quando tem rua, eu estava outro dia pensando o seguinte, queria andar de bicicleta. Mas eu tô com medo de andar de bicicleta. Tinha que fazer exercício, né? Vou andar de bicicleta, mas na rua. Eu não tenho medo de ser atropelada. É complicado. É complicado. É complicado. Então vamos Hoje pro em dia, computador. tudo é muito indoor,
né? Até os esportes são indoor, você tem corrida indoor, você tem atividade de motocicletas indoor, então tudo que representava uma liberdade na década de 60, né? Easy Rider, todo mundo de moto pelo mundo, agora tem competição de motociclismo indoor, então tudo fica muito fechado, fica muito restrito, então como é que eu vou me tornar outdoor? Como é que eu vou sair disso? É mais fácil botar uma webcam e pronto, tô ali, tô plugado no mundo. Será que tá, né, esse vazio existencial de quem se tem 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, tá, mas e daí? Quantas dessas pessoas vão ficar do teu lado na hora da tua cólica, na hora da tua dor de barriga? Eu espero que nenhuma, peraí. Não. Você pode ser exemplo, né? Óbvio, porque... Mas... Eu não quero ninguém no meu lado se eu tiver uma dor de barriga. Não, mas a questão da gente poder se apoiar, né? E tanto que a gente tem hoje em dia, e o Luna como médico sabe disso muito melhor do que a gente, os grandes mal da humanidade hoje em dia é a depressão. Apesar de estar todo mundo plugado, sermos uma grande rede mundial de computadores, mas doença daí, do futuro, né? é a depressão. Você me fez lembrar, sou amigo de uma colunista social em Cabo Frio. Aí ela postou uma imagem, uma Benoclice, um sorinho, né? Tomando um sorinho. Estou no hospital, estou passando mal. Aí então, muitos posts, né? Que foi, que aconteceu? Conta comigo, é só falar, mas nenhum falava assim, estou indo para te visitar. Não. Não, nenhum. Tinha de tudo, mas nenhum, me avisa se precisar, me chama se precisar, mas Estou nenhum, rezando por você. Nenhum, estou indo aí no teu lado. Essa agora foi pensa da Terra, ainda me lembrou também um outro post de uma pessoa que tenho vontade de morrer. Colocou isso no Facebook, eu estou com vontade de morrer. E teve não sei quantas curtidas. Porque tem esse detalhe. Então se mata, filha da mãe. Igual a pessoa que está na beira do prédio, todo mundo embaixo fica berrando, pula. Não, curtida, essa curtida de vez em quando é uma coisa engraçada. É engraçada. Tem que dizer, eu uso curtir para ler. O meu curtir quer dizer ler. Aí embaixo digo, mas não curtia. Alguma coisa do gênero. Só que o pessoal tava lá. Não, estamos contigo, eu quero morrer. Já viu esse post assim, aparece um desenho de um homem se afogando e 15 pessoas observando, todo mundo com um celular. Não, sim. Todo mundo com um celular batendo foto, mas faz nada, ninguém vai ajudar. Só publica a morte, mas ninguém ampara aquela pessoa. É complicado. Agora, esse fenômeno começou lá no Japão. O Japão é o país que mais se fotografa há muitos anos. Sim. Muitos anos. As máquinas fotográficas melhores são japoneses. Mas não é só a questão de bater boas fotos, é a questão de estar conectado e estar postando. Eles começaram. E o Japão é um dos países onde a densidade demográfica, né, ela é monstruosa. Você tem apartamentos em que as camas, os apartamentos são tipo colmeia, né? Você deita e em cima já tem um outro porque não tem espaço. Tóquio é uma cidade que não tem espaço. Seria isso? Será que, de repente, essa falta faria com que as pessoas criassem esse mundo que está me lembrando Total Recall? Lembra aquele filme do Arnold Schwarzenegger? Sim, que ele sim. entrava numa máquina e ia fazer uma viagem para Marte. Eu não sei o nome dele em português, sei que é Total Recall. Até foi refilmado há pouco tempo. Sim. Foi. Refilmado eu não vejo, eu só vi com o Arnold porque eu adoro o Arnold, entendeu? Eu sou fiel, eu sou extremamente fiel. Mas o cara, ele fazia aquilo, ele voltava, ele não ia passar férias. Ele ia curtir a vida dele. Ele ia curtir, mas na cabeça. Era o sonho que deixava nele. É. Colocavam o sonho da férias. Colocava, ele ia passar as férias em Marte, não sei o que, se não me engano era Marte. E lá ele vivia, ele conhecia uma mulher, ele isso, aquilo outro. E o que é aí nesse ponto, que esse filme me impressiona muito, o que é a nossa vida senão a nossa lembrança? Se você for parar para pensar, o que é a nossa vida senão a nossa lembrança? Só que a gente lembra. E o que você não faz, você não tem aquilo como experiência adquirida. Então você não vai saber nunca, de fato, dessas 2.000 pessoas, qual delas de verdade iria ter a disposição de visitá-lo no hospital para pegar na sua mão, olha, tá doendo o soro, mas eu estou contigo. É só curtindo, estamos com você. Mas quem de fato está batendo na porta,
para trazer um pouquinho de açúcar quando acaba o açúcar em casa. Aí vai chegar e vai dizer o seguinte, ô chato, não era pra você ter vindo, não. Vai me incomodar aqui? Era só pra dizer que tava curtindo, tá comigo. E no final tem disso também, tá? Tem. Que é capaz de se você chegar e se prontificar e ir lá pra ajudar, o cara, não, mas não quero não, só tô botando aqui porque... Ou talvez tinha uma fila que Pra tirar não onda. apareceu. Pois é, não, mas agora me chamou, de repente deve ter muita gente dizendo, eu vou me matar pra ver se alguém vai lá pra curtir. Quantos que vão curtir? Quantos irão no meio inteiro? Isso. Tem Quanto de tudo, tem de tudo. Posso tentar fazer uma experiência dessa, né? Mas agora quem estiver assistindo não vai, Agora vai não, curtir. agora não vai dar certo. É porque Ou agora você então, já entregou o antes do ouro. programa ir no ar, É, também. antes do programa ir no ar, eu posso fazer isso, um teste. Decidi me matar. Não posso. Minha mãe morre lá no Rio, não tem E condição. avisa a filha, né? Não, aí, né? Aí meu marido, oba! Aí ele vai curtir 1000 vezes. Aí ele vai ficar lá curtindo. Só pode curtir uma vez. Mas é brincadeira das crianças de falar quando algo é muito bom, eles falam, curtir 1000 vezes. Ah, Então é um código, quando algo é muito bom, eles falam isso, vou curtir 1000 vezes. Você tá curtindo? Você tá curtindo? Sim, óbvio. Você tá curtindo? Então você que tá em casa também, aqui ó, continua curtindo porque a gente tem que dar aquele break rapidinho e já a gente volta enquanto isso a gente vai falar alguma coisa que não pode ir ao ar, mas depois a gente traz só o rabinho final pra vocês. A gente já volta. Bom, acabou que no intervalo desse programa de hoje, nós estamos falando sobre superexposição. O bloco passado foi uma delícia, rimos bastante. Estávamos crentes que íamos continuar rindo, mas o Luna trouxe um assunto sério, que acontece também quando você pega foto, encontra no Facebook principalmente, foto de crianças que estão mutiladas, aleijadas, ou principalmente também, tem disso, tem rolado ultimamente, fulaninho está desaparecido. E muitas vezes aquela criança nunca desapareceu. Espalha isso. Tem um lado mal, né? Vamos então levantar isso, né? E esse lado mal, ele tem assim várias vertentes. Tem isso, o bullying, daquela criança que não é conectada na rede, ou logo que seja, e acaba criando um grupo, uma página no Facebook para falar mal daquela pessoa, e ela não tem acesso porque ela não é convidada, mas todo mundo ri dela. E quando ela chega no ambiente real, ela não sabe por que estão rindo dela, ela não sabe por que estão chamando de determinadas coisas, mas é o tal do cyberbullying. Mas isso ainda a gente consegue, como sociedade, lidar. O pior que eu vejo é o problema da rede mundial de pedofilia, que se vale das fotos de crianças e que explora sexualmente isso e gera muita grana. Aquelas fotos antigas, que todo mundo uma vez na vida tirou para a vergonha pessoal, estava tomando banho na banheira, vinha lá alguém, tirava foto. Aquilo ficava guardado e quando recebia a visita da noiva ou do noivo, olha só, quando fulano era pequenininho, era só o banho dela, aí era aquela vergonha, queria rasgar foto. O noivo já estava grande, o problema é na adolescência, né? Muito pior. Tira isso daqui! Imagina, hoje em dia, como a gente conversou no outro bloco, tá na rede, dá para sempre. Aquela foto daquela criancinha peladinha tomando banho vai estar satisfazendo os instintos sexuais do pedófilo. Isso é muito sério. Muito sério. E é uma coisa que as pessoas não param para pensar, porque como a nossa cabeça de não pedófilos, a gente não consegue imaginar quais são as consequências disso, a gente acha que o que a gente postou ali vai ser visto apenas por quem é. Amigos, né? Nossos amigos, né? E não é. Porque o amigo do amigo do amigo daquela pessoa desconhecida viu, imprimiu, guardou, mandou para outra pessoa, cobrou Também tem disso. zilhões de dinheiros e está faturando. Mesmo com o site fechado, né? Quando é site com a página fechada, nada impede que um amigo ele baixe aquela fotografia e passe adiante. Sim. E tem amigos que não são nem um pouco amigos. E essa parte também, fulano está sequestrado. Nossa. E não tá. Essa menina é bonita, precisa de... tem uma outra coisa, vamos desmistificar, aproveitar fazer um trabalho de utilidade pública.
Ninguém paga 10 centavos isso é por absurdo. nenhuma foto É. que seja compartilhada, nenhum e-mail que seja compartilhado. A UOL não paga, o Face não paga, ninguém paga. Só quem paga o mico é quem compartilha. Paga o mico, né? Então não tem que compartilhar isso. E outra coisa também que eu tenho notado, existe uma perversão até das fotos mais agressivas. Sim. A pessoa chega e você coloca uma coisa ali para chocar uma criança toda torta, e a maior parte daquelas fotos é Photoshop. Nem existe muita coisa dali. Você vai procurar se tem uma doença daquela, não existe. É muito né? complicado, porque é uma rede que poderia ser usada para se encontrar muitas pessoas desaparecidas, mas quando você recebe isso, você não sabe se você pode ou não compartilhar, de onde está vindo se é aquilo, verdade ou não. se é verdade ou não, é complicado. Ó, isso que ela falou, por exemplo, ano passado, a Andréia, no aniversário dela, colegas dela de Israel entraram pelo Facebook, pelo Skype, chamaram a atenção dela, entraram, e eles lá em Israel, cantando parabéns para ela, e ela aqui no Brasil, em casa, na cidade que nos acolhe, emocionadíssima, vendo um grupo de 8 pessoas distantes, quilômetros e barreiras e tudo mais, ali cantando parabéns, feliz da vida, uma emoção muito grande. Maravilhosa. Muito bacana. Então tem esse bom aspecto Sim. que a gente não pode culpabilizar a internet pelos desmandos. Né? Há uma boa coisa da internet que ela só funciona se o computador estiver ligado. Não quer que o filho veja, desliga o computador. Aí ele vai, pega o iPhone, vai pro quarto e fica embaixo da cama. Aí a gente tem estratégias, né, de cancelamento, de acesso e tudo mais. Estava hoje conversando até com um colega sobre isso. Antigamente a gente cancelava o acesso a sites por palavras. Então não queria que acessasse site pornográfico, colocava as expressões mais chulas possíveis dos órgãos genitais, que aí bloqueava um monte de coisa. Os sites pornográficos passaram a anexar outras palavras. Como Deus, por exemplo, que eu fui fazer uma matéria Sim. sobre... inclusive até nessa matéria eu te entrevistei de anjos, né? Lembra Sim, que você foi lembro, conversar lembro. comigo? E eu fiquei impressionada porque eu digitei Deus e eu nunca vi tanto órgão sexual na minha vida. Eu de dizer, ai meu Deus, de repente é isso, né? Mas é essa a ideia. E vem o negócio todo em cima e não adianta. A coisa tá pesada. É porque limitar, às vezes, dá trabalho. Lá em casa, a gente com o Thiago, tem uma determinada hora que a gente fala, ó, agora desliga o computador, sai do jogo eletrônico, acabou. Começa a preparar para dormir. 10 da noite, a gente para isso. Só que Quantos dá anos trabalho. ele tem? Ele tem 12 anos, vai fazer 13. Então, Ainda o André dá. e eu, a gente chega Ainda e dá, paga. 10 horas. Acabou. É verdade. Recolhe. E ele, na boa, ele consegue compreender, óbvio, que bufa, mas entrega. Porque ele compreende também o benefício que ele tem em relação a isso. Mas dá trabalho, né? Eu já tenho uma opinião diferente. Eu nunca proibi. Na minha casa, nunca teve site proibido, nunca teve não. Eu nunca proibi. Eu sempre cheguei, vem cá. E desde pequeno eu faço isso com a minha filha. Há 3 anos de idade, o canil, muita gente diz, você é perversa. Eu não sou perversa, estou ensinando. Se você fizer alguma coisa de errado, o adulto vai preso, você vai ficar no canil. Exato. Que não sei o que. Essa é a vida quando você cresceu. O mundo não vai fazer isso porque você fez os 8 anos e vai virar tudo. Não. Se não ensinar em casa, vai chegar com 18 e vai o negócio ficar feio pro teu lado. E hoje, quem pratica bullying na internet já é rastreado com a maior facilidade. E os adolescentes sempre acham que eles estão certos. Não é? Que É verdade. Eles sabem, nunca vão ser enganados na internet, nunca vão ser não. pegos. Uma vez aconteceu a minha filha, antes do Facebook, tinha joguinhos. Você se contatava com umas pessoas de outros países e jogava. E ela foi subindo no ranking. No nível. Sim, no nível. Só que ela era pequena, não? E um dia encontro ela chorando, desconsolada. O que aconteceu? Eu passei minha senha para um amigo de não sei onde que ele me Olha pediu só. para ele me ensinar como driblar aquele obstáculo e poder subir. E agora ele pegou todos os meus pontos e agora não tenho nada. Tadinha. Chorando. Tá vendo? Sempre falo, não pode falar sua idade, sua senha. Então aprendeu pela dor. É. Mas numa coisa assim, menos perigosa que
Facebook, por exemplo. Né? Se você ensinar, eu acho que... Mas tem que ser desde pequeno. Não adianta depois que você criou um filho com toda a permissividade do mundo. Ah, não, pode tudo. É pequenininho, pode tudo. Dr. Rinaldo Delamare dizia o seguinte: educação começa no primeiro dia que nasce. Você não pode achar que é pequenininho, pode, não. Para aquele pequenininho, ele vai ter as ações que correspondem àquela idade e que devem já ser moldadas. Agora, se você espera entrar na adolescência, vir a ebulição, para dizer não, aí ele se revolta. E fica mais difícil. E a internet, ela tem essa grande válvula de escape, porque, como ela falou, você é a pessoa que você quer ser. Então, caramba, que porcaria é a minha vida que eu tenho que dizer que eu sou outra pessoa para tentar ser feliz? É verdade. Ao invés de eu procurar um psicólogo me tratar, eu crio uma vida artificial. Quando acabar a conexão, eu volto à minha vida. Mas até tinha, né? O Sims, The Sims, um negócio Sim. desse, não é? Exatamente, Você eu lembrei criava disso. um avatar. Você era aquela pessoa que você queria ser, né? Gente, isso Aí é você coisa botava... de doido. A gente fica maluco com um troço Era desse. uma Você começa vida. a ser. Uma outra porque aí vida. você se cria sem defeitos. Exatamente. E por que eu quero voltar para essa vida se eu tenho uma outra vida? Voltamos às lembranças. Sim. Total Recall. Eu sou fruto daquilo que eu vivi, das minhas lembranças. Porque mesmo que eu tenha vivido alguma coisa, se eu não lembro e não me trouxe nenhum tipo de não, De consequência consequência. material, alguma coisa, eu posso continuar naquele jogo lá. E de repente, por que eu não posso viver alienada no meu The Sims? Eu acho que tá dando medo esse papo. Não, mas essa alienação é o que a gente vê muita garotada buscando fazer. Porque imagina, você ter uma realidade escolar que cobra dele determinadas ações. Acordar cedo, cumprir regras e tudo mais. Ele pode estar num mundo totalmente ilusório do Facebook. Estou aqui agora lembrando aquela situação do Pinóquio, quando ele é levado para a ilha, né, da felicidade, quando ele é levado onde todo mundo viraria burrinho, porque lá na ilha todo mundo poderia fazer o que quisesse, comendo doce, e ele ficaria naquilo permanentemente, mas haveria uma paga, ele viraria burro, ele deixaria de ser. Agora que eu tô lembrando, não lembrava disso Então, não. me vê agora essa ideia. Talvez esse mundo da internet seja essa grande ilha dos doces, onde todos os estrombos nos levam e a gente fica lá e um dia, quando se toca, viramos burros. Olha, eu vou chegar, vamos ter um grande problema. Porque você está cantando todas as minhas pautas. Eu tenho 29 pautas, né, para fazer o programa que a gente monta, assim. Ele já entrou na pedofilia, eu fiquei quieta. Aí agora ele entrou, eu tô falando geração X e geração Y, olha aí de novo. Vem cá, isso aí tem algum poder mágico? Você invadiu o meu computador, você jogou um cavalo de Troia dentro. O tanto que eu sei de informática é tão pouco, eu me perco. Não, tô de brincadeira. É que realmente é um assunto, vai Puxa um outro, né? Mas eu vejo que essa história do Pinóquio, ela talvez caiba bem para todos nós nessa hora, porque as pessoas ficam buscando tanto esse mundo ilusório e não percebem que é uma paga nisso. A paga da eternidade da informação está ali, isso é o que fica. Agora, olha só, tem uma pauta que você não falou, que vai ser Não sobre copiou, beleza, né? A busca da perfeição, o médico monstro e aberração. Que essa eu vou querer que o doutor veja aqui com a gente. É meio... Os temas são... Tem uns programas, agora que você falou, tem uns programas que, digamos, o paciente chega no consultório, quer operar o nariz. Aí você coloca uma foto e de repente desenha um nariz assim fantástico, você vai ficar assim. E o paciente acredita que pode ficar assim. Né? Não, mas a gente não sabe. Realmente, enquanto paciente, você não sabe. Então, isso é perigoso, porque você, digamos, fratura, quebra um osso e não sabe como ele vai cicatrizar. Se vai consolidar de repente diferente, de repente realmente pode ficar assim ou não. Então essa venda de ilusões, né, é meio perigosa. Era isso que eu queria perguntar, porque a sua área, ela lida com o efêmero, né? As pessoas, elas querem, muitas vezes,
Aí eu quero virar a Barbie. Lá nos Estados Unidos teve uma mulher Uma moça que se transformou na Barbie. se transformou né? na Barbie e tira costela e faz aquele monte de coisa. Eu estava vendo um programa na NetGeo, se eu não me engano, a mulher gastou um apartamento para virar a Cher. Quer dizer, não era uma mulher, era um travesti. Mas gastou um apartamento e virou a Cher, estava bem parecida, inclusive. Né? O senhor nota nesse movimento, né, depois desse advento de Facebook, que a coisa começou mudou alguma coisa no seu consultório? Como é que ficou mais ou menos isso? Aumentou, né, a procura. Muita gente, digamos, se ilude com o que vê na mídia. Hoje você não precisa comprar uma revista para ver rostos bonitos. Entra no computador e vê. Uma vez chegou uma paciente, uma moreninha e tal, com uma foto de Globeleza. Doutor, queria ficar igual que a Globeleza. Aí eu olhei, caramba, só se eu te pintar, Morrer e nascer de novo. porque não dá para operar, mas posso lhe encher de pinturas aí para que fique parecido. Tem muito acesso à informação. Hoje chega, digamos, já sabendo que tipo de cirurgia querem fazer, se a prótese vai por cima do músculo, por debaixo do músculo, a marca, tudo. Isso Por um lado é bom, e por outro... Por muitos lados, mais perigoso. Porque ela acha que pelo fato de ter lido, ela sabe tanto quanto. Sim. Você acha entendida do assunto também. Eu estou conhecendo uma pessoa que nem que me corta o pescoço, eu digo quem é, entendeu? Que tem, eu não sei porquê, mas eu me encaixei nesse sentido. Porque eu sou muito curiosa. Acho que todo jornalista tem que ser. Tem, né? com certeza. Pesquisadora. Gente, foi não, bom, gente, foi assim, bom. Cavaleiro, se lidar com cavaleiro é tudo nessa vida, né? Eu sou uma pesquisadora. Eu não vou fuçar mesmo, eu vou lá no fundo. Aquilo que diz é o proibidão, agora eu quero ver, entendeu? Eu quero lá e já chego, olha, é assim, assado, eu estive pesquisando, eu acho que eu sou esse tipo de paciente ruim aí. Gente, cada programa que eu faço eu fico mais assim, passa mais rápido. Eu acho que eu vou solicitar mais uma hora de programa. Ué, por que não, né? Você tá gostoso? Passou rápido. Tá bom pra você? Tá bom pra você? Vai, então vamos ficar. Curtimos. E é uma devidamente superexposição. curtido. Botemos nosso dedo aí. Tá curtindo. Agora tem um detalhe. Nós estamos nos expondo. Essa aqui, os refletores, as câmeras. Foi bom pra vocês? Sim, e é uma exposição Gostou? que não fere a intimidade. Hã? É uma exposição que não fere a intimidade. É uma exposição boa. Não, é a brincadeira. Essa que tem que buscar. A gente tem que dar, às vezes, a cara ao tapa na exposição de ideias. E não dar a bunda aos tapas na exposição da mesma. Por aí. Ele primeiro bloco, ele finalizou Falou na da bunda. Agora terminou o problema. Você se confundiu. Marcelo hoje ele está com um grave problema de bundas. O Ziraldo, quando ele criou aquela revista Bundas, ele falava assim: quem mostrou a bunda na cara, não mostra a cara na bundas. Uma revista que ele teve. Mesmo. Fantástico. Eu lembro disso. Olha só, quero você mais vezes aqui. Não, eu tô achando assim as tiradas dele. estão exatamente. Estão Eu quero ótimas. essa que mostrou a Quem bunda na mostrou a bunda cara, não mostra a Mostra cara na mostra bunda. a cara nas bundas. Nas É. bundas. É, uma revista que ele criou. Bom, mas se seu problema é bunda e você precisar de uma prótese de glúteo, falei, é assim, né? É verdade. Uma prótese de glúteo, aí o doutor Luna chega, ele resolve. Agora, se o problema é bunda mesmo, Marcelo tá lá, Didinho, a gente fica de fora, né? Porque eu quero abafar, nada. Isso faz parte da privacidade. Nem tudo a gente se joga no ar. Acabou. De novo. Que triste, né? Não gosto disso. Mas happy hour é exatamente isso que você está vendo aqui. A gente pega um assunto, mostra uma matéria, ali a matéria está lá, está feita. E o resto é bate-papo. Você que está em casa, de repente, vai gostar do que o Marcelo falou, vai gostar do que o Dr. Luna falou, vai gostar do que a Didi falou, vai detestar o que eu disse, ótimo, beleza, mais uma coisa para você conversar. O importante não é a opinião que você tem, mas que você comece a raciocinar que você tem cabeça e ninguém precisa enfiar
alguma coisa ali, você tem condição de pensar e tirar suas próprias conclusões. Esse é o verdadeiro objetivo do Happy Hour. A gente só dá uma ajudinha aqui para você em casa pensar um pouquinho mais. Semana que vem eu tô vindo, não sei com que matéria, ainda vou pensar o que a gente vai trazer, dar uma assuntada. Podemos falar de bundas? Não! Aí tem que chamar o Luna. É, Marcelo, então. Quem sabe até o final do ano a gente não fala de. A gente não fala de. Vamos falar assim, bundas, peitos, caras. Daqui a pouquinho a gente fala, e aí eu vou ter o Dr. Luna e de repente o Marcelo vem pra cá pra dar o parecer técnico. Faço questão. Faça questão. Muito obrigada pela audiência de vocês. Até semana que vem. Tchau. Canal 7 Teresópolis. A TV que todo mundo vê.